Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e precisamos conversar sobre o Sid Clay. Sid Clay é um bom jogador, um jogador que teve uma boa primeira passagem pelo Corinthians, teve uma carreira bastante interessante, no entanto ele não tem condições de ser titular do Corinthians nesse momento. Ele não jogava desde maio do ano passado, chegou ao Corinthians fora de forma, acima do peso, enquanto que o Corinthians tem uma joia que subiu agora da base, que é o Lucas Piton. O Lucas Piton, todas as partidas que ele fez pelo Corinthians, fez partidas excelentes, partidas no qual ele mostrou um grande potencial. Sinceramente, não entendo por que o Thiago Nunes insiste em colocar o Sid Clay. Na partida de ontem, o Sid Clay não marcou, não atacou, foi uma figura nula durante a partida, inclusive o Lucas Piton acabou entrando no decorrer do jogo. E aí o que aconteceu? O Thiago Nunes acabou gastando uma substituição que ele não precisava ter gastado se ele tivesse escalado o Lucas Piton desde o início, e no final do jogo, quando o Corinthians estava numa bafa tentando fazer um gol de qualquer maneira contra o Guarani, o Corinthians tinha no banco de reservas o Gustavo, um jogador muito alto, um jogador bom na bola aérea, o próprio Wagner Love com sua experiência. No entanto, o Corinthians já tinha gastado as 3 alterações e não pôde colocar nenhum desses atacantes que estava no banco de reservas. Então o Thiago Nunes, para mim, que é um grande treinador, eu elogio o Thiago Nunes desde que ele assumiu o Corinthians, mas ele vem pisando na bola ao escalar o Sid Clay como lateral esquerdo titular, já que a lateral esquerda do Corinthians deveria ter Lucas Piton como dono dessa posição. E a arbitragem de ontem, hein? O senhor Alex Herrera acabou prejudicando demais o Corinthians. O gol do Guarani do Paraguai só saiu porque o Alex Herrera acabou não marcando uma falta claríssima em cima do Bocelli. Na sequência do lance, o Camacho matou a jogada, o Guarani acabou levantando a bola na área e acabou marcando o gol. O Corinthians muito prejudicado, o Alex Herrera ainda não marcou no segundo tempo, uma falta claríssima em cima do Janderson, seria uma falta perigosíssima na mesma posição onde o Luan marcou gol de falta na estreia contra o New York City, ou seja, dali o Luan poderia ter empatado o jogo para o Corinthians. Uma arbitragem muito ruim, o Corinthians, como sempre, sendo prejudicado em mata-mata da Libertadores. E o volante Ramiro faz tratamento intensivo para ser a novidade do Corinthians no jogo de volta contra o Guarani. O jogador se lesionou na última semana contra a Ponte Preta, ele teve um estiramento no ligamento do joelho direito e o jogador, com isso, fazendo tratamento intensivo, corre contra o tempo para se recuperar e atuar no meio de campo do Corinthians. O Ramiro teve uma lesão muito parecida com a lesão que o Guerreiro teve antes do Mundial de Clubes de 2012. 10 dias depois, o Guerreiro acabou atuando na semifinal do Mundial. Então o Corinthians tem esse precedente, é uma contusão realmente chatinha, mas o departamento médico do Corinthians naquela ocasião, em 2012, conseguiu recuperar o Guerreiro a tempo e o Corinthians tenta fazer a mesma coisa com o Ramiro. O Ramiro que vinha sendo peça importante para o técnico Thiago Nunes nesse início de temporada. Já o meia Pedrinho, que retornará da Seleção Brasileira Olímpica no início da próxima semana, o técnico Thiago Nunes praticamente descartou a presença do Pedrinho como titular na partida da próxima quarta. O Thiago Nunes deverá guardar o jogador para o segundo tempo. E há 65 anos, o Corinthians se sagrava campeão paulista do 4º centenário. Foi num dia 6 de fevereiro de 1955. O Campeonato Paulista era de 1954, mas o jogo decisivo contra o Palmeiras foi disputado nesse dia 6 de fevereiro. Empate de 1-1, gol do Corinthians foi marcado pelo Luizinho, o pequeno polegar, e o Corinthians, esse super time treinado por Oswaldo Brandão, entrou em campo lá no Pacaembu com Gilmar no gol, Homero e Alain, Idário Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. O Campeonato Paulista era considerado o campeonato mais importante ao lado do Campeonato Carioca, porque naquela época não existia Brasileirão, nem Copa do Brasil, nem Libertadores e nem Mundial, então todas as atenções eram voltadas aos campeonatos estaduais. E naquele ano específico, por conta do 4º centenário da cidade de São Paulo, todos os times investiram pesado, porque todo mundo queria ser campeão paulista daquele ano. E aí a mídia falava que quem fosse campeão paulista seria campeão paulista pelos próximos 400 anos, então o investimento foi bastante pesado, toda a mídia em volta desse título
estadual. E o Corinthians acabou ganhando na ocasião o 15º Campeonato Paulista. Depois o Corinthians só voltaria a ser campeão em 1977. Então, em homenagem àquele super esquadrão, a conquista do 4º centenário, você vai ouvir uma música de Alfredo Borba e Orlando Ribeiro, campeão do 4º centenário. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão do 4º centenário. Nasceste sob a luz de um lampião, pra ser o rei do nosso esporte bretão. Tens em São Jorge o teu padroeiro, és do Brasil o time mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão do 4º centenário. Falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão do 4º centenário. Nasceste sob a luz de um lampião, pra ser o rei do nosso esporte bretão. Tens em São Jorge o teu padroeiro, és do Brasil o time mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão do 4º centenário. Chibumba, Yubaraca, Yubaraca, zum, 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 ra, 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 Corinthians, Corinthians, Corinthians. Então por hoje é só, eu volto amanhã com todas as notícias do Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!